presença indígena na COP da Amazônia bateu recordes. No boletim Amazônia Vox para o canal Futura, você vai conhecer mais sobre a participação indígena nas negociações e na luta pela vida do planeta. Yo creo que como indígenas no tenemos otra opción que proteger nuestros territorios y los derechos de nuestros pueblos que han sido amenazados por la estructura que se tiene en los países como un legado del colonialismo. A minha história ela começa quando eu era criança. A gente estava passando por todo aquele processo da hidrelétrica de Belo Monte, na região do Médio Xingu. Então tudo isso foi criando questionamentos na minha cabeça e uma certa revolta, considerando todos os efeitos durante e especialmente pós Belo Monte. Com isso, me veio muitos questionamentos durante a adolescência de tipo, por que isso está acontecendo? E eu percebi naquele momento que não era algo só local, era algo muito maior. Algo que é semelhante a todos nós, principalmente quando chegamos em espaços não indígenas, escolas, faculdades, a gente sempre é muito questionado. Eu acho que eu sempre tive uma facilidade em responder esses questionamentos de uma maneira didática, de uma maneira mais simplista, para melhorar esse diálogo. Então, eu sempre fiz isso a vida toda e eu acho que isso só continuou com outras ferramentas e com outra amplitude. Nosotros salimos desde Ecuador y pasamos por Ecuador, la Amazonía de Perú, la Amazonía de Colombia, hasta llegar a la Amazonía de Brasil, viendo las realidades de los territorios. Muchas veces las políticas que se hacen en estas negociaciones no toman en cuenta las realidades de lo que está pasando y las soluciones que nosotros también como pueblos indígenas traemos a estas cumbres y a estas mesas de negociaciones, porque las demandas son las mismas. Em relação à comunidade Apurinã, ela é uma comunidade indígena ainda não demarcada e que lá a gente tem duas etnias, Xipá e Juruna, passando também por diversas dificuldades, né, da questão da não demarcação do território, mas é aquilo, o fortalecimento cultural que a gente tem dentro da comunidade, através da gastronomia, mas também dos cantos, das danças que a gente também promove lá, é importante para o reconhecimento de si e o fortalecimento para os próximos que a gente tem. Então isso é algo que realmente me fortalece muito para poder estar aqui. Meu pai sempre foi muito didático em relação ao movimento, eu consegui compreender muito esse movimento geracional, né? O quanto o pessoal da Constituinte foi importante para trazer os indígenas em pauta. Quanto foi importante os indígenas, após essa geração, começarem a se organizar para criar as organizações indígenas. Posteriormente, a geração da comunicação que vai trazer todos esses outros pontos. Então, qual que é a próxima, né? Eu fico até um pouco curioso de saber como o meu filho, de repente, vai contribuir também para essa, né, grande engrenagem que é o movimento indígena. Para nosotros, una de las demandas principales es que los pueblos indígenas tengan voz y voto en las decisiones que se toman en esta cumbre, ya que las decisiones de políticas públicas ambientales afectan directamente a nuestros territorios. E quando eu falava com meu pai sobre o rio, que meu pai falou, olha, esse vai ser o último verão, eu tô te levando pra gente subir todas as praias, todas as ilhas que a gente visitou durante tua infância, porque eu quero que tu lembre. Ahora la principal amenaza para mi comunidad es el desarrollo de la minería y las concesiones que el Estado ecuatoriano ha estado otorgando para sacar oro de nuestros territorios sin el consentimiento previo, libre e informado. E sobre o meu pai, e aquele momento foi um momento que não foi uma experiência individual. Muitas famílias passaram por isso. Uma coisa que meu pai falou, que posteriormente a isso, já estava um pouco mais dentro do movimento, que me frustrou um pouco mais, foi de tipo, quando entrou um projeto de mineração, e daí ele falou assim, filha, meu pai falava uma coisa que eu não acreditava, que era que um dia a gente ia atravessar da beirada de um rio a outra a pé. Eu não vou ver isso, mas talvez tu vá. E eu queria muito que tu tentasse, de alguma forma, tentar com que isso não acontecesse, com o conhecimento que tu tem de fora dos não indígenas. Então, eu acredito que a luta ela não acaba.